Estamos em 2022, um ano eleitoral, estamos no período pré-eleitoral, onde a gente busca informações de todos os candidatos, os nomes que se colocam à disposição aos mais diferentes cargos no Brasil. Recebendo com muita honra aqui o ex-juiz Sérgio Moro, paranaense, e muita gente talvez não vá lembrar ou não saiba, mas ele teve um pouquinho de Cascavel durante um período. Só residiu em Cascavel, né, juiz Sérgio Moro? Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Capital. Não, o prazer é meu, Leandro. Muito obrigado pelo convite aqui para estar na Rádio Capital. E para mim é sempre um prazer rever Cascavel. Eu morei aqui de fato em 1999, resultado da minha carreira de juiz. Vim para cá e acabei não ficando mais por circunstâncias também vinculadas à carreira. Mas eu Um carrego ano, 99. 99, ficou um ano por aqui. Isso, mas eu carrego Cascavel comigo até hoje, viu? Falando em Exatamente. pré-campanha, Sérgio Moro, deixando ao lado a questão da justiça, o senhor foi juiz é uma figura muito importante, principalmente da Lava Jato. Falando da política especificamente, Tá. Sérgio Moro já definiu para qual cargo? Semana passada saiu uma pesquisa muito boa do Grupo RIC, dando números positivos da candidatura ao Senado. É verdade, saiu essa pesquisa que me colocou na liderança, né, para a corrida ao Senado, com 30 pontos, o segundo lugar com 20, então uma diferença bastante substancial, o que eu atribuo muito à generosidade da população paranaense e do reconhecimento do trabalho que a gente fez tanto na Lava Jato, como depois no Ministério da Justiça. O pessoal muitas vezes conhece mais pela Lava Jato, que a gente ali combateu a corrupção, escreveu uma página na história do Brasil diferente do que era antes, né, que ninguém ia preso por corrupção, e a Lava Jato mudou isso. Mas também no Ministério da Justiça a gente conseguiu combater principalmente crime organizado e reduzir criminalidade violenta. Então acho que tem essa lembrança e a generosidade e bondade do povo paranaense. Eu vou definir isso provavelmente nas próximas 2 semanas e daí vou fazer um anúncio. Claro que essa pesquisa gera uma tentação, assim, puxa, quem sabe Senado, Pode né? impulsionar, pode motivar? Ah, sempre, sempre, né? A gente tem que testar. Agora, o principal objetivo aqui dessas viagens no momento, além de falar sobre proposta e conversar com as pessoas, o que elas querem para o Brasil, é também ouvir, olha, qual que é a tua opinião, o que você acha que eu deveria concorrer e tal, porque quem vai no futuro decidir, escolher, é a população, né? E o que a população, qual o feedback que essa população tem dado? O senhor que está percorrendo a região, vai a Toledo, vai a Foz do Iguaçu, vai ficar em Cascavel também, como é que tem sido esse contato? As pessoas querem principalmente soluções para os problemas reais delas. Hoje a inflação está afetando muito o bolso, né, das pessoas. Existe problema também de emprego. As pessoas estão preocupadas, principalmente os jovens, com a inserção no mercado de trabalho. Até ouvi que aqui não está tão assim problema de emprego, embora Os sempre resultados são bem positivos, né? são positivos, né? Mas assim, ainda assim as pessoas se preocupam muito com o futuro, que a gente está uma economia em transformação, indo para uma economia digital. A gente está nessa fase também de transição energética, de uma economia baseada em combustível fóssil, petróleo e tal, para energias renováveis. Então, isso gera uma certa incerteza dentro do que as pessoas pensam para o futuro. Agora, o que eu posso dizer assim, onde eu tenho ido tem sido bem recebido. As pessoas vêm cumprimentar, reconhecer o trabalho. Então, independentemente da questão, vamos dizer assim, eleitoral, isso é bastante prazeroso. Eu vejo dois caminhos, Sérgio Moro, para o Senado e para a Uhum. Câmara Federal. Sim. Um dos dois caminhos você deve definir? Olha, a gente não exclui nenhuma possibilidade. A direção nacional do partido tem colocado que eu tenho liberdade para escolher a qual cargo vou concorrer. Claro que essa tem que ser uma decisão que a gente tem que ouvir a população paranaense e tem que ouvir também o partido. E aí vai tomar a decisão. Eu acho que em breve aí, viu, Leandro? Eu até peço desculpas, vamos manter um pouquinho mais o suspense. Eu estou tentando tirar aqui, estou Ah, cavucando, ver se você mas fala. a gente vai, vamos dizer assim, cravar em 1 ou 2 semanas no máximo. Daí eu vou dizer assim, ó, vou ser candidato a Determinado cargo. X. Exatamente. A presidência da República, qual que deve ser o apoio do Sérgio Moro? União Brasil tem um pré-candidato à presidência, que é o Luciano Bivar. O União Brasil é o maior partido do Brasil, vai continuar sendo, né, depois dessas eleições de 2022. E o partido entendeu de ter uma responsabilidade de indicar uma alternativa a essa polarização política. E o problema da polarização política, tudo bem, eu sei que tem gente que tem as suas preferências,
que gosta de X, que gosta de Y, mas o problema da polarização é que ela leva a uma certa radicalização da política, e ao invés da gente estar discutindo soluções para o emprego, para a inflação, para a diminuição dos crimes, para controle da própria corrupção, educação e saúde, a gente se entra num redemoinho de brigas De e de ideologia e de torcidas. posição, né? E de torcidas. Parece torcida organizada de time de futebol. Você torce para qual time? São Paulo, né? São Paulo? Ah, então eu ia falar, ó, torcida organizada de São Paulo contra torcida, mas daí não deu certo. Não, fica por aí. É. Vamos falar Maringá e Cascavel, então. Maringá e Cascavel, tá bom. Mas aí eu tô torcendo pro Brasil nesse caso, viu? Sempre o Brasil, né? É. Eu sempre penso, Sérgio Moro, que a nossa democracia é uma democracia muito jovem. Aliás, a história do país é muito jovem. Se você observar o que aconteceu nos últimos 200 anos, você consegue talvez entender um pouco o que acontece agora, mas nossa população como tem reagido a todos esses acontecimentos. A Lava Jato, como você disse, foi um divisor de águas nisso tudo. Colocou o político corrupto na cadeia. Como é que você espera esse panorama político, agora pensando nos próximos 50 anos, esquecendo um pouquinho de 2022, e evidentemente que a gente não pode passar disso, mas o futuro? Porque essa polarização traz uma ideia, poxa, até então era assim, agora está se afunilando em dois caminhos que se apresentam, né? Essa polarização, esse embate ideológico por enquanto, e de diz que diz, o debate ainda não começou propriamente dito, mas para o futuro, como é que vai ser a nossa democracia? Isso faz parte desse rejuvenescimento, dessa caminhada, ou desse amadurecimento da nossa democracia? Eu entendo que sim, Leandro. É muito difícil a gente não ter uma bola de cristal, né? Mas o que eu espero? Que a gente tenha um pouco mais de moderação política nas próximas eleições, mas o eleitor também querendo soluções e querendo gente com princípios e valores. Porque eu acho que o grande marco da Operação Lava Jato foi romper essa impunidade da grande corrupção. A gente via os escândalos nos jornais e nada acontecia. Acho que é um amadurecimento. Mostrou que o Brasil não tem como destino manifesto ser um país corrupto. Porque isso até reverbera na nossa imagem lá fora. Tem filme de Hollywood que às vezes a gente vê que o ladrão foge para o Brasil. E isso é triste para a imagem. A gente não quer que o Brasil seja assim considerado. E durante a Lava Jato foi o contrário. O Brasil começou a ser visto não como um país paraíso de criminosos, mas como um país que até, vamos dizer, exportava provas de crimes praticados em outros países. Então isso foi muito virtuoso. Agora, a gente sofreu reveses nos últimos tempos, que é aquele status quo da velha política, da política que quer impunidade, que quer política voltada ao interesse próprio. Isso ainda está enraizado, muito forte ainda. É muito forte, é muito difícil você combater isso, mas a Lava Jato mostrou um caminho e a gente tem que buscar esse caminho de volta. Por isso que eu me coloquei agora na política. Não vou ficar no muro de lamentações, vou ficar, que pena, que não sei o que, aconteceu isso e tal. Não, vamos lá lutar pelo que é certo, vamos trabalhar. Não vamos desistir jamais, esse é o meu lema. Não vou desistir nunca. Agora, você tem que manter a coerência com aquilo que você sempre defendeu. Então, quando eu falo que, né, caso eventualmente seja premiado para ser escolhido aí pela população paranaense, eu vou manter a coerência, vou continuar defendendo o combate à corrupção. E eu tenho credibilidade para falar isso, porque eu tenho uma história. Quando eu falo, olha, eu vou defender o endurecimento das leis penais. Quem comete um crime tem que sofrer as consequências. Porque quem mais sofre com a criminalidade é a população de baixa renda, que é a vítima preferencial. Eu vou defender isso porque eu já fiz no passado. Então as pessoas me conhecem, acho que eu tenho credibilidade suficiente para defender essas bandeiras e que as pessoas acreditem no que eu estou falando. O senhor tocou num assunto interessante a respeito da segurança. A gente tem passado aqui em Cascavel uma situação bastante curiosa, acho que não só em Cascavel, porque conforme a interpretação da lei, o cidadão comete um crime, um furto, ele vai para a delegacia, às vezes ele sai antes do policial terminar o flagrante, quando passa por papel. E eu estou falando isso agora porque eu sei que tem muita gente nos acompanhando. Nós temos aqui furtos, gangues de marcha ré, que é uma cidade que evidentemente economicamente ele é forte e acaba despertando, claro, os interesses. Tem emprego, mas tem quem não quer nada com nada. Claro. Como resolver isso? Como mudar essa lei diante de resistência de alguns setores? Olha, quando eu estava no Ministério da Justiça, a gente até endureceu um pouco a legislação. Eu apresentei um projeto de lei chamado anticrime,
muita resistência no Congresso. Na verdade, o projeto endurecia mais. E o Congresso, a Câmara, principalmente os deputados, às vezes tem um predomínio lá, uma visão de parte dos parlamentares, que o criminoso é uma vítima da sociedade. É um Essa clichê, ideia né? é um clichê. Que é um coitadinho, que não teve oportunidade. Claro que às vezes tem gente, né, que por um momento de fraqueza, por uma falta de oportunidade, pode até enveredar pelo mundo do crime. Se tivesse tido oportunidade, talvez isso não tivesse acontecido. Mas crime não é equivalente à falta de oportunidade, senão você não tinha crime de colarinho branco. O que você vai falar lá, por exemplo, na Lava Jato? Gerente da Petrobras, que roubou 100 milhões de dólares, devolveu 100 milhões de dólares em acordo. Eu sempre falo, o dinheiro foi e está voltando de algum lugar. Se foi para lá é porque Exatamente. teve algum motivo. E assim, nunca foi por falta de oportunidade, porque é um bom emprego, um bom trabalho. E vamos supor que o cara tinha roubado já 50 milhões de dólares, mas ele roubou mais 50. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Projeto social e reativar a economia, fazer a economia crescer mais, para resolver o problema das pessoas do bolso. E outra coisa é o combate ao crime, que tem que ter paralelamente. E aí a legislação tem que ser um pouco mais dura, realmente. Ela acaba sendo muito flexível. Mas algumas coisas a gente avançou. Por exemplo, a gente tentou colocar a execução da condenação criminal após julgamento de segunda instância, na lei. Que é importante para a gente ter um processo penal que acaba num tempo razoável. Não conseguimos. Mas a gente, por resistência do Congresso, mas a gente conseguiu colocar execução imediata das sentenças do Tribunal do Júri. Por que isso é importante? O Tribunal no Júri do Brasil é o que julga assassinatos. E para mim revoltava ver aqueles casos que às vezes tem uma pessoa que é condenada no Tribunal do Júri por um crime atroz, né, homicídio ou feminicídio, às vezes com requintes de crueldade, e o cidadão simplesmente saía pela porta da frente, como se aquele veredito dos jurados não significasse nada. Então a gente conseguiu mudar a lei e colocaram lá que se for condenado a pena acima de 15 anos, sai preso do Tribunal do Júri. Que não é exatamente o ideal, que a gente queria endurecer um pouco mais, mas é um avanço. A gente conseguiu acabar com as saidinhas para quem comete crime hediondo. Ainda não tem esse reflexo na sociedade, porque pela lei penal, quando você muda, quando você agrava, só vale dali para frente. Então não atinge quem cometeu o crime no passado. Mas aquela história do matou os pais e sai no dia dos pais, isso acabou. Quer dizer, não acabou para quem cometeu o crime anteriormente, mas vai acabar para quem cometeu o crime após a mudança da lei, que foi em 2019. Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, falando conosco nesta semana. Eu sei que sua correria vai ser grande, por isso que eu já vou liberá-lo aí, vai Obrigado, conversar com agradeço. muitos colegas da imprensa também, e a sua estadia aqui na região oeste, percorrerá Toledo, Foz do Iguaçu, como é que está sendo essa peregrinação nesses Essa dias? primeira viagem é uma viagem mais curta. A gente vai retornar diversas vezes ao oeste aqui do Paraná, tem que visitar várias cidades da região, mas nesse primeiro momento, como é uma viagem mais imediata, a gente está indo para Cascavel, Toledo e depois para Foz do Iguaçu. Mas eu vou voltar, certamente, e vou visitar todas as cidades da região, ou quase todas as cidades da região, né? Que realmente a gente precisa colocar o pé na estrada, né? E ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas querem da política, o que elas querem de mudança. Esperamos, então, em uma semana, em 2 semanas, o seu anúncio oficial. Eu sei que para o prédio do Congresso é o seu caminho. Agora, para qual dos lados, seja para o Senado ou para a Câmara Federal, que estamos aguardando. Sucesso da caminhada. Obrigado, viu, Leandro? Foi um prazer novamente estar aqui na Rádio Capital e em Cascavel em particular. Obrigado.